No dia 31 de outubro de 2002, a descoberta dos corpos de Marisa e Manfred von Richthofen chocou o Brasil. Você provavelmente já ouviu essa história e agora a gente vai falar um pouquinho sobre ela. Antes de tudo, eu queria dizer que, como base para gravar esse vídeo, eu usei o livro O Quinto Mandamento, da Ilana Kazoy. Vou estar mostrando aqui essa capa para vocês, mas ele também está disponível em Casos de Família, que é uma junção desse livro com o livro A Prova e a Testemunha, do caso Isabela Nardoni. Suzane von Richthofen e Daniel Cravinho se conheceram em 99 em uma feira de aeromobilismo no Ibirapuera, em São Paulo. Suzane tinha ido lá com a família porque o irmão dela, o Andreas, ele era viciado nesse lance de aeromobilismo e a família resolveu ir acompanhar ele nesse evento. Quando o Andreas descobriu que o Daniel era o quinto maior colocado do mundo na categoria de aeromobilismo, ele começou a desenvolver uma admiração muito forte pelo Daniel. A Suzane, por si só, já tinha desenvolvido um tipo de admiração diferente, vamos dizer assim. Enfim, no começo do relacionamento deles, tudo ia muito bem. O Daniel pretendia cursar direito, os pais dela meio que aprovavam a relação e tudo estava indo para um caminho bem legal. Tanto o Daniel quanto a família dele passaram a frequentar a casa da Suzane em datas comemorativas, em churrascos, etc. No livro da Ilana diz que tanto a Suzane quanto o Andreas pegaram um carinho enorme pela família Cravinhos, porque eles meio que eram muito afetuosos e demonstravam muito amor, e na casa dos Richthofen eram muito diferentes, porque eles eram muito mais sérios e não tinha essa coisa de dizer eu te amo o tempo inteiro, ficar se abraçando o tempo inteiro. Enfim, a Suzane, ela passou na PUC para cursar direito e o pai dela vivia insistindo que ela voltasse a fazer vestibular porque o sonho dele era que ela entrasse na São Francisco. E do outro lado, na família Cravinhos, os pais do Daniel insistiam muito que ele estudasse também, mas ele parecia não se importar e não correr atrás de nada. E isso foi se estendendo, e depois de 2 anos de relacionamento, o Manfred e a Marisa von Richthofen, os pais da Suzane, começaram a achar que aquele relacionamento não ia pra frente e começaram a tentar impedir que a filha dele se relacionasse com o Daniel por achar que ela estava num patamar diferente. Estudava, que ela corria atrás, e o Daniel, além de não ter quantidade de dinheiro necessária, desculpa falar, mas sim, envolvia um certo preconceito. Lembrando que isso já não é justificativa pra nada, mas de fato existia um certo preconceito devido à diferença de classe social entre os dois. E os pais dela resolveram que eles tinham que se separar, e isso foi gerando cada vez mais brigas entre a Suzane e os pais. Principalmente entre a Suzane e o Manfred. A Marisa também era bastante contra, se eu não me engano, ela era quem mais era contra o relacionamento, eu não tenho certeza, mas isso ficou meio implícito em O Quinto Mandamento. Só que o Manfred, ele era, não sei se eu posso usar a palavra, mais estressado, mais exasperado. O fato é que no Dia das Mães de 2002, essa briga atingiu um patamar muito mais alto. Houve uma grande discussão, o Manfred chegou a dar um tapa na cara da Suzane e a briga foi feia. Enfim, ela saiu de casa estressada, mas voltou e garantiu pros pais que o relacionamento com o Daniel tinha acabado. Só que o relacionamento continuou, e a única pessoa da família von Richthofen que sabia era o Andreas. A Suzane dizia frequentemente pros pais que ela estava indo fazer algum trabalho na faculdade, quando na verdade ela ia pra casa dos Cravinhos, porque ali o namoro deles era meio que abençoado, digamos assim. Em julho de 2002, o Manfred e a Marisa viajaram pra Europa e ficaram um mês lá, e durante esse mês o Daniel meio que morou com a Suzane. Ele passou todos os dias de julho na casa da Suzane, vivendo como marido e mulher com ela. E o Andreas continuou meio que sendo o único a saber, e ele não entregava pros pais porque ele considerava o Daniel um grande amigo e ele também amava muito a irmã e ele não queria destruir o relacionamento da irmã. O problema é que os Richthofen tinham que voltar pra casa. Quando eles voltaram, meio que rolou um sentimento, esse mês que a gente tá vivendo junto, esse tempo que a gente tá vivendo junto vai acabar, e parece que foi daí que começou a surgir a ideia do casal de se livrar dos pais. Meu vizinho do nada resolveu que ia fazer uma reforma, então me desculpa se tiver qualquer barulho no vídeo. Enfim, na madrugada do dia 30 para o dia 31 de outubro de 2002, a polícia recebeu uma chamada de uma garota que dizia que chegou em casa e encontrou a casa completamente aberta, as luzes acesas e tudo revirado. A polícia orientou que ela não entrasse dentro de casa, que esperassem eles do lado de fora, que eles estavam a caminho. Um detalhe que eu queria falar aqui é que na ligação para a polícia, eles perguntaram se ela já havia entrado na casa e ela disse que não. Um policial ficou do lado de fora com a Suzane e com o Andreas. Outros 2 entraram na casa para ver se eles encontravam alguém, se tinha algum criminoso presente dentro de casa, se estava tudo seguro para eles entrarem para dentro de casa. Enfim, eles entraram no primeiro andar e eles observaram que o escritório estava completamente revirado, porém acho que, se eu não me engano, só o escritório estava revirado no primeiro andar. Então eles resolveram ir para o segundo andar. Quando chegaram lá em cima, eles viram que tinha um quarto de menina, que eles escreveram no livro como se fosse mesmo um quarto de menina, com boneca e tudo.
eles passaram por outro quarto, que eles viram que era de um rapaz e que tinha travesseiros embaixo da cama. Sabe quando você vai fugir de casa, que você coloca travesseiros embaixo do edredom para os seus pais não desconfiarem que vocês saíram? Então, tava desse mesmo jeito. O terceiro quarto que eles encontraram era o quarto do casal e eles olharam pra cama e a cama parecia que estava muito revirada. Inicialmente, eles só viram o corpo do Manfred e o que parecia ser um monte de lençóis que estavam concentrados no meio da cama. E eles acharam, naquele momento, que o Manfred havia cometido suicídio. Só que quando eles se aproximaram da cama, eles viram que aquele amontoado de lençóis, na verdade, era a Marísia. Não vou entrar em detalhes de como o corpo do casal estava, porque eu acho muito forte. Acho que tem um documentário na internet, se não me engano, Investigação Criminal. Lá você encontra, acho que, fotos do... Enfim. O fato é, eles acharam o corpo do Manfred com uma toalha molhada em cima do rosto e o corpo da Marisa com um saco plástico. E ela estava com uma toalha enfiada dentro da boca, o que indica que ela também foi sufocada, digamos assim. Inclusive, no laudo, diz que o Manfred morreu rápido e a Marisa teve uma morte agônica. Do lado do Manfred da cama tinha uma arma no chão e a polícia começou a achar que eles acordaram, viram os ladrões e o Manfred pegou aquela arma para se proteger dos ladrões. Mas enfim, vou falar sobre isso depois. O policial que encontrou os pais daquele jeito ficou muito preocupado com a reação dos filhos. Então, quando ele desceu e foi pro lado de fora da casa onde os filhos estavam esperando, o Daniel já estava lá com a Suzane, aguardando tudo. E a Suzane chegou no policial e falou assim, como estão os meus pais? O policial meio que achou um pouco estranho, porque em nenhum momento, nem na ligação e nem quando ele chegou, ela disse que os pais estavam em casa. Então ele já começou a achar meio estranho e chamou o Daniel em um canto, porque ele achou que seria muito melhor eles ouvirem que os pais estavam mortos de uma pessoa conhecida. Quando ele chamou o Daniel em um canto, ele falou, cara, é o seguinte, os pais deles estão mortos e eu acho que é melhor você dar a notícia. E eles se surpreenderam, porque a primeira coisa que o Daniel falou foi, caramba, vocês sabem se houve algum roubo na casa? Porque tinha uma mala com 8 mil dólares e 5 mil euros. O policial, obviamente, sentiu que tinha alguma coisa errada aí, mas até então ele não fez nada. E o Daniel se virou e foi contar pra Suzane e pro Andreas que os pais deles tinham morrido. Os policiais, vendo o Daniel contar pra Suzane e ela ficar meio que calma, e o Andreas também ficou tipo meio que calmo, eles acharam que eles poderiam estar em choque e foram se aproximando pra ver se podiam ajudar em alguma coisa. Surpreendentemente, quando eles chegaram, a reação da Suzane foi virar pra eles e perguntar, tá, e agora o que eu faço? Sim, essa foi a reação dela. E assim, ela falou com a mesma frieza com que ela perguntaria se o policial poderia pegar um copo de água. Obviamente, essa reação dela, tanto a reação dela quanto o fato de tanto ela e o Daniel souberem exatamente a quantidade de dinheiro que tinham na casa, meio que soou um alarme na cabeça do policial e a partir daquele momento ele ordenou que ninguém mais entrasse na casa porque era cena de crime. Nesse momento, a imprensa já rodeava a casa dos von Richthofen, porque a imprensa ficou, acompanhando tudo realmente desde o começo, desde a hora da descoberta dos corpos. Então os policiais meio que resolveram não falar muito sobre o caso ali do lado de fora. Enfim, o Andreas, a Suzane e o Astrogildo, que era o pai do Daniel, foram para a delegacia fazer o boletim de ocorrência e prestar depoimento. No depoimento da Suzane, soou outro alarme na cabeça dos investigadores. Por quê? Porque ela disse que na biblioteca havia uma mala que tinha tanto a quantidade de dólares, tanta quantidade de reais e tanta quantidade de euros. E, segundo ela, essa mala estava cortada. Porém, os policiais se lembraram que durante a chamada de emergência, ela disse que não havia entrado na casa e também o estado em que a mala estava, você precisaria pegar a mala para você ver que estava cortada, porque a olho nu, você olhando, você não via que a mala havia sido cortada. E a hora estimada em que o crime aconteceu e o horário em que a Suzane disse que foi em casa, porque ela disse que foi em casa buscar uma quantidade de dinheiro para ir no motel com o Daniel, meio que não batia. E as suspeitas contra a Suzane foram aumentando conforme ela falava. O Andreas também deu depoimento e inicialmente os policiais meio que desconfiaram porque ele dava uma agenda muito detalhada do que ele tinha feito e alguns horários também não batiam. Os policiais então resolveram pressionar ele e ele admitiu para a polícia que ele e a Suzane fumavam maconha e o Daniel também, só que ele não sabia se o Daniel começou a fumar junto com ele com a Suzane, ou se ele já fumava antes. Mas os policiais sentiram que não era só isso que ele estava escondendo e pressionaram ainda mais. Ele então revelou que naquela madrugada a Suzane pediu para ele que ele protegesse o Daniel, que ele não dissesse para os policiais que os pais dele eram contra o relacionamento de ambos, porque se os policiais soubessem, o Daniel se tornaria o primeiro suspeito, e como o Daniel havia se mudado
para casa deles em julho, teriam grande quantidade de digitais e o Daniel seria preso por um crime que, segundo ela, ele não cometeu. O Andreas disse que ele não contou pra polícia porque a Suzane pediu, óbvio, e porque na cabeça dele, ele jamais ia desconfiar que a própria irmã e o cunhado eram responsáveis pela morte dos pais. Então ele resolveu esconder, mas ele acabou cedendo à pressão porque ele foi interrogado por muitas horas e admitiu que a Suzane falou isso. Inclusive, ele falou pro investigador que a última frase que ele escutou da irmã antes de dormir foi: "Caramba, eu espero que isso não caia em cima do Dani." Naquela mesma manhã, aproximadamente 10 horas depois do assassinato, o Christian, que é irmão do Daniel, foi a uma concessionária próxima de casa e comprou uma moto. E ele pagou essa moto em várias notas de dólar. Alguns dias depois, essa informação chegou, óbvio, no ouvido dos investigadores, que começaram a desconfiar e armaram uma vigilância em cima do Christian. E por outro lado, tinham muitos conflitos entre o depoimento tanto da Suzane quanto do Daniel, que diziam ter estado juntos o tempo inteiro, mas algumas coisas que eles diziam não batiam. A Suzane disse no depoimento dela que por volta, se eu não me engano, das 6 da tarde, ela foi a uma locadora de vídeo com o Daniel. E eles entraram, mas não gostaram de nenhum título que tinha ali e voltaram pra casa. Já na versão do Daniel, eles foram na locadora, mas nem sequer entraram na locadora. Outra contradição que surgiu no depoimento deles é que é o seguinte: eles foram buscar o Andrés em casa, que ele saiu escondido, pra ir a um fliperama jogar. E o que aconteceu depois disso, meio que cada um também falou uma coisa completamente diferente. Segundo a Suzane, depois de deixar o Andrés no fliperama, eles foram direto pra casa, porque ela foi pegar, se eu não me engano, R$300 pra pagar o motel. Já na versão do Daniel, eles foram primeiro em direção a um determinado motel, e quando chegaram lá, eles decidiram ir em outro, e a partir daí, eles foram na casa da Suzane buscar o dinheiro, ou seja, também não bateu. Uma outra coisa é que, tirando a própria Suzane e o Daniel e o pai do Daniel, nenhuma das várias testemunhas disse que o casal aprovava o relacionamento deles. Muito pelo contrário, todas elas diziam que o casal não aprovava. Os únicos que diziam que tinham a bênção, tanto da Marísia quanto do Manfred, eram a própria Suzane, o Daniel e o pai dele. Na sexta-feira, dia 1º de novembro, que foi o dia do enterro do casal, foi a primeira vez que, digamos assim, a Suzane demonstrou remorso. Coincidentemente, haviam câmeras lá para fotografar e tal. Enfim, tá aí a foto, vocês me dizem se não é digna de um Oscar. Um detalhe é que antes disso ela não demonstrou remorso pra ninguém e acabou o velório, tudo voltou ao normal, como que eu vou dizer agora. A empregada do casal ligou pra Suzane e perguntou se ela poderia ir ao velório e a Suzane meio que intimou ela a ir na casa naquele mesmo dia, 1h da tarde, pra poder limpar a casa. Ela ficou incumbida de limpar o quarto do casal. E enquanto ela foi limpar o quarto do casal, ela chorou muito, só que ela teve meio que um flash e ela percebeu que ela era a única chorando ali, que os filhos do casal estavam normais. Aliás, a Suzane estava normal demais, porque ela estava se sentindo a patroa da casa e tal. O Andrés, ele estava meio que fora do mundo, ouvindo o Walkman dele, andando para um lado e para o outro. E a empregada resolveu questionar o André sobre o que ele estava sentindo com relação à morte dos pais, e a única coisa que ele disse foi: já era, acabou. Assim, galera, eu até entendo que era uma família que não demonstrava muito afeto, digamos assim, mas tem coisas que eu, sinceramente, não consigo entender. No sábado seguinte, dia de finados, 2 de novembro, e se eu não me engano, eu não lembro se era aniversário da Suzane ou se o aniversário dela foi no dia 31, enfim. Tava rolando uma comemoração. Suzane estava toda feliz, de biquíni, na piscina. 2 dias após a morte dos pais, estavam ela, Daniel e uns amigos curtindo, e 2 investigadores chegaram. Ela foi abrir o portão, meio sem graça, deixou eles entrarem, e eles falaram que queriam dar mais uma olhada no local do crime. Obviamente, eles ficaram chocados com o que eles viram ali, mas enfim. Quando chegou no quarto do casal, um dos investigadores ficou completamente indignado, porque ela parecia estar... não vou usar a palavra deboche. Ela chegou na porta do quarto do casal e, como se fosse um tour, ela disse: bom, aqui morreram os meus pais. E os investigadores, obviamente, acharam aquilo uma falta de respeito absurda. Porém, não falaram nada, porque como eles já estavam
desconfiando dela, eles não queriam acender um alarme na cabeça dela de que ela já era uma suspeita. Na segunda-feira seguinte, acho que se não me engano, dia 4 de novembro, foi a vez da polícia ouvir o dono da locadora, que a Suzane alegou ter ido com o Daniel. E o dono da locadora disse que nunca ouviu falar nem na Suzane nem no Daniel e que nenhum deles tinha um cadastro naquela locadora. Mas um ponto pra caixinha ali da suspeita. Na quarta-feira, dia 6, foi a vez da empregada do casal depor e ela disse pra polícia que ela estava muito receosa de perder o emprego, então ela foi falar com o Miguel, que é tio da Suzane, e ele garantiu que ela não perderia o emprego e que a partir daquele momento ele pagaria o salário dela. Quando ela chegou na casa da Suzane, a Suzane disse que ela era a nova patroa, a empregada deveria responder somente a ela e não ao tio. Quando a empregada comentou que ela estava receosa de trabalhar ali e com muito medo, o Daniel assegurou para ela que ela estava segura, que ele garantia a segurança dela. Ele disse que garantia que os assassinos já estavam longe e que nada ia acontecer com ela. No depoimento, ela também disse que em nenhum momento ela viu nenhum dos irmãos chorar a morte dos pais. Na quinta-feira, o Christian é levado para a delegacia. Finalmente começa o interrogatório dele. Eu não vou dar muitas informações, porque senão esse vídeo já vai ficar mais longo do que estava previsto, mas basicamente no depoimento dele, ele entrou em várias contradições quanto ao dinheiro que ele havia recebido para pagar a moto e ele citou vários álibis que foram chamados para depor enquanto ele estava na sala depondo. E todos os álibis disseram que não estavam com ele no momento em que ele disse estar. E mudaram completamente a versão dele quanto à compra da moto. Um dos caras que ele falou que era o verdadeiro dono da moto chegou e disse que não, que a moto só estava no nome dele, mas que quem comprou foi o Christian, que ele pagou em dólar na lata e que eles meio que desconfiaram muito disso. Ou seja, o Christian não tinha um álibi para de onde tinha vindo aquele dinheiro e para a hora aproximada do crime e nem para as horas seguintes. Os investigadores, enquanto interrogavam ele, pelo temperamento dele, perceberam que se alguém fosse confessar, ia ser ele. Então eles resolveram fechar o cerco em cima do Christian. Um detalhe é que nesse momento, tanto a Suzane quanto o Daniel também estavam na delegacia. Eles estavam em salas diferentes, os três estavam cada um em uma sala, e nenhum podia saber o que o outro estava falando. E nos outros andares, mesmo antes do Christian confessar, os investigadores estavam dizendo, tanto para a Suzane quanto para o Daniel, que ele estava meio que se entregando, se colocando no lugar do crime e dizendo que ele estava para confessar. E tanto a Suzane quanto o Daniel, que era o próprio irmão do Christian, disseram que se ele tinha feito aquilo, ele tinha que pagar. Ou seja, eles estavam jogando a culpa toda em cima do Christian. E não é pra se chocar, né? Porque esse crime, tipo, cara, ele é todo errado. É realmente um caso de família, digamos assim. Eles começaram a dizer pro Christian que a Suzane e o Daniel estavam jogando tudo em cima dele e que ele ia acabar sendo preso e pagando por tudo, enquanto o casalzinho estava vivendo feliz em liberdade. E, enfim, ele chegou pra depor, se eu não me engano, às 7 da noite da quinta-feira, da quinta-feira, e o depoimento foi até amanhã de sexta-feira. Às 6 da manhã da sexta-feira, 8 de novembro, um dos investigadores foi na sala em que a Suzane estava sendo interrogada e meio que liberou ela e a advogada para ir para casa porque eles acharam que dali não seria mais nada. O fato é que quando a Suzane e a advogada estavam chegando no estacionamento, um dos investigadores correu e ordenou que elas voltassem porque finalmente o Christian ia confessar o crime. Enfim, moral da história, os três confessaram e a versão final do crime foi a seguinte. No dia 30 de outubro, o vigia da rua estava assistindo um jogo que, se eu não me engano, era Corinthians e Flamengo, por isso que ele lembra muito bem do dia. Ele estava assistindo um jogo e ele viu um carro se aproximando. Quando ele olhou bem, ele percebeu que aquele carro era da Suzane, mas ele não conseguiu ver quem estava no banco do passageiro e nem se tinha alguém no banco de trás. Enfim, ele também não se preocupou com isso porque na cabeça dele ela simplesmente estava voltando para casa. Ele viu na hora que ela abriu o portão da garagem com o controle e guardou o carro e a partir daí ele não viu mais nada, obviamente. Quando eles estavam dentro da garagem, a Suzane tirou da bolsa dela meias de nylon, que era para eles não deixarem cair nenhum fio de cabelo, e luvas para não deixar digitar. Os três entraram na casa. O Daniel e o Christian estavam com bastões que foram fabricados pelo próprio Daniel. Se eu não me engano, eles eram, resumidamente, bastões com uma haste de ferro na ponta. Eles ficaram esperando a Suzane no pé da escada enquanto ela subiu para o andar de cima para ver se os pais dela estavam dormindo. Quando ela confirmou que os pais dela estavam dormindo, ela desceu e fez um sinal para eles e eles subiram em silêncio. Ela levou eles até a porta do quarto, acendeu a luz do corredor e quando eles entraram, ela desceu, foi na cozinha, tirou 2 sacos plásticos e colocou no pé da escada porque eles já tinham pedido esses sacos plásticos dentro do carro. Se sentou no sofá e colocou a mão sobre os ouvidos porque, segundo ela não queria ouvir. Porque, sei lá, na cabeça psicopata, matar tudo bem, mas ouvir não. Tipo, ouvir era a pior parte, matar
de boa. Quem deu o primeiro golpe foi o Daniel na cabeça do Manfred. O Christian entendeu o recado e começou a bater na cabeça da Marisia. Sim, ali, golpe depois de golpe, a Marisia começou a fazer um barulho como se fosse um ronco vindo da garganta, e aquilo assustou muito eles, porque eles não estavam esperando por aquilo. Então eles foram no banheiro, pegaram 2 toalhas, colocaram cada uma no rosto da sua vítima, e o Daniel foi no andar de baixo, pegou uma jarra d'água e jogou água no rosto deles pra ver se eles paravam de fazer aquele barulho. Porque os dois estavam fazendo, só que na Marisia estava muito mais intenso. Porque, como eu disse, a morte da Marisia foi mais agoniante, durou mais, ela não morreu imediatamente como o Manfred. Como o Christian viu que o barulho não cessava, ele enfiou uma toalha dentro da boca da Marisia, foi no andar de baixo, pegou um dos sacos plásticos e colocou em volta da cabeça da Marisia, e o silêncio parou, obviamente, porque terminou de fazer o serviço, digamos assim. Então eles começaram a tentar fazer com que parecesse um assalto. Eles foram direto em um fundo falso que tinha no armário, que a Suzane já tinha dito pra eles que ali tinha joias e uma arma. Pegaram a arma, colocaram as balas dentro e colocaram do lado do Manfred pra simular que o Manfred tentou lutar contra os assaltantes. Pegaram as joias e espalharam pelo quarto, e então desceram e foram fazer a bagunça no escritório. O Daniel cortou a mala com uma das facas da cozinha, se eu não me engano, e a Suzane aleatoriamente pegou as notas e deu pro Christian uma parte e ficou com a outra parte. Enfim, depois ela disse que isso não foi um pagamento, simplesmente eles tinham que sumir com as notas, e ela deu as notas aleatoriamente ali e tal. Eles então trocaram de roupa, tiraram tudo que eles consideravam uma prova, a meia de nylon, as luvas, as roupas, enfim. Eles lavaram os bastões dentro da água da piscina, e depois eles simularam uma invasão pela janela, deixando as pegadas deles na parte de baixo de uma das janelas. Pegaram, saíram de casa, se livraram do saco preto com todas as roupas dentro, deixaram o Daniel em um lugar e foram direto pro motel comemorar o que tinha acabado de acontecer, comemorar a liberdade da Suzane. E assim, gente, obviamente tinham outras soluções se a Suzane queria tanto ficar com o Daniel. Ela poderia sair da casa dos pais, que tal? Ela era maior de idade e se eles se amavam tanto, poderiam se virar sozinhos. O problema é que, obviamente, a Suzane não ia querer abrir mão da vida de luxo. Ela ia querer tudo. Ela queria o Daniel, ela queria o dinheiro, e o único empecilho que tinha eram os pais. Enfim, no dia 13 de novembro, aproximadamente 2 semanas após a execução da Marisia e do Manfred, teve a Constituição. E, cara, quando eu li no livro sobre a Reconstituição, eu fiquei mais indignado ainda. No livro eles explicam que... Eles não, no caso a Ilana explica que quando um assassino está presente na Reconstituição, algumas das vezes ele começa a sentir remorso pelo que ele fez. E foi meio que o caso tanto do Daniel quanto do Christian. Eu não sei se foi remorso ou se foi porque a ficha do que eles fizeram caiu naquele momento, o que eles estavam passando, o que eles iam ter que pagar caiu naquele momento, mas enfim, eles demonstraram a reação. As pernas do Christian tremiam tanto que pareciam que ele não tinha controle sobre si mesmo. O Daniel chorou demais, que chorou tanto que ele chegou a vomitar. Ele só se acalmou depois que os investigadores fizeram uma roda e fizeram uma oração, e ele se acalmou e foi adiante. No caso da Suzane, ela estava completamente normal. Ela andava pela casa completamente apática, digamos assim, e dizia, tá, eu cheguei, aí eu abri a porta e eu subi. Aí eu vi que eles estavam dormindo, aí vim, dei o sinal, aí eu peguei, levei eles até a porta do quarto, desci, peguei um saco plástico, enfim. Ela estava descrevendo o momento em que ela acordou no meio da noite, sentiu sede e foi buscar um copo d'água na cozinha. Pra ela não estava descrevendo a morte dos pais. Era incrível. Inclusive, dizem que a única reação que ela demonstrou foi quando ela viu que o carro que estava sendo usado na reconstituição era o carro dela. Ela deu um sorriso quando ela viu que era o carro dela ali. E eu me choco demais com a frieza dela. Assim, tipo, em níveis... Enfim, eles foram presos, mas antes do julgamento ainda aconteceu algumas coisas, tal, porque o crime foi em 2002 e o julgamento só aconteceu em junho de 2006. Porém, antes do julgamento, eles receberam meio que um habeas corpus para aguardar o julgamento em liberdade, e durante esse tempo em que eles estavam fora da cadeia, a Suzane deu uma entrevista pro Fantástico. Galera, se vocês verem essa entrevista, é a coisa mais ridícula que eu já vi em toda a minha vida. A Suzane claramente tentou passar uma imagem de boa garotinha arrependida. Ela usava uma blusa da Minnie com pantufas de bichinhos de estimação.
Porém, o que ela não contava é que antes da entrevista começar, o microfone já estava ligado. Nesse momento, o advogado chamou ela de canto e aconselhou que ela chorasse durante a entrevista pra se fazer de vítima mesmo, tal. Só que a Globo colocou isso no ar. E a máscara dela, antes mesmo da entrevista começar, já havia caído. Enfim, eu me lembro que eles voltaram pra cadeia depois disso. Eu não lembro detalhadamente o porquê. E também no livro não tinha essa parte, porque eu só li a primeira parte, porque esse livro é dividido em duas partes e eu só tinha a primeira. Mas basicamente o julgamento aconteceu em junho de 2006. A Suzane e o Daniel foram condenados a 39 anos e 6 meses de prisão e o Christian foi condenado a 38 anos e 6 meses. Tanto o Daniel quanto o Christian receberam o privilégio do regime semiaberto em 2013 e eu não sei se eles ainda estão semiaberto. O fato é que quando eles receberam, eles poderiam sair durante o dia e voltar a dormir na prisão. Eu não sei como está o andamento hoje em dia, porque eu sei que eu ia me indignar muito com o que eu descobrisse. Mas enfim, tá aí na internet pra quem quiser ver. Em 2014, a Suzane voltou à mídia em uma famigerada entrevista que provavelmente você já assistiu, uma entrevista no programa do Gugu, em que várias vezes ela mencionava os pais, mas que obviamente quem olha nos olhos dela não vê verdade ali quando ela falava tão bem dos próprios pais. E ela admitiu que na época ela tinha começado um relacionamento com uma presa, se eu não me engano o nome dela era Sandra Regina, mas é que as pessoas chamavam ela de Sandrão, então eu não me lembro se era Sandra Regina. Essa presa vinha a ser ex da Elise Matsunaga, que também é uma peça-chave aí de um crime que marcou muito o Brasil, que é o do caso Ioki, que ela matou o marido dela e tal. Enfim, Suzane voltou à mídia mais uma vez causando, obviamente, e essa entrevista deu o que falar aí por muito tempo. Atualmente ela está em regime semiaberto também, ela tem direito de estudar e trabalhar em horário comercial, mas ela tem que dormir de novo em Tremembé. Inclusive ela tem direito a 5 saidinhas por ano e muitas delas acontecem tanto no Dia das Mães quanto no Dia dos Pais, que eu acho um absurdo tremendo, mas enfim, é a justiça no Brasil. Enfim, esse foi o vídeo, eu vou deixar links aqui embaixo pra vocês comprarem os livros não, no caso, o livro da Ilana Casoy, que eu usei como tema pra esse vídeo. Vou deixar link de documentários também que eu assisti pra poder gravar esse vídeo. E é isso, eu vou tentar estar toda semana aqui falando sobre um crime diferente. Se você gostou, por favor, dá o seu like. Se você não gostou, dá o seu like também, porque deu trabalho. Então, clicar no like não custa nada. E eu volto na semana que vem. Tchau!